Justino Mártir. Oratória aos gregos. Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, foi um teólogo romano e mártir que viveu no segundo século. Nasceu no ano 100 da Era Comum e morreu no ano 165. Foi um grande interessado em filosofia, por isso sua apologia é baseada no conceito grego filosófico do Logos. Escreveu muitas obras, tais como Apologia, Diálogo com Trifão, dentre outros escritos. Esses escritos, juntos à patrística, são fundamentais para se entender a construção teológica do cristianismo ao longo do tempo, assim como entender como era o cristianismo dos primeiros séculos. Nessa pequena obra, chamada de Oratória aos Gregos, Platão expõe de forma mais extensa as objeções ao politeísmo, usando as próprias histórias dos deuses e os próprios filósofos gregos em sua defesa apologética. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Razões para abordar os gregos. Ao começar este discurso exortativo para vocês, homens da Grécia, oro a Deus para que eu possa saber o que devo dizer a vocês, e que vocês, se sacudindo do seu amor habitual de questionar, e sendo livrados do erro de seus pais, possam escolher o que é lucrativo, não imaginando que vocês cometerão qualquer ofensa contra seus antepassados, embora as coisas que vocês antes consideravam de forma alguma salutares, agora pareçam úteis para você. Para uma investigação acurada dos assuntos, colocar a verdade na questão com o escrutínio mais investigativo, muitas vezes revela que as coisas que passaram por excelentes são de outro tipo. Já que, então, nos propomos a discorrer sobre a verdadeira religião. Considero que não há nada mais valioso de saber do que o julgamento que ocorrerá depois do fim desta vida, e que é anunciado não apenas por nossos antepassados segundo Deus, isto é, os profetas e legisladores, mas também por aqueles entre vocês que foram considerados sábios, que professaram entre vocês que haviam alcançado o conhecimento verdadeiro e divino. Penso que antes de tudo seria bom examinar os professores das religiões, tanto a nossa como a sua, quem eles foram, ou quão grandes, e em que época eles viveram, a fim de que aqueles que anteriormente receberam de seus pais a falsa religião, possam agora, quando perceberem isso, serem libertados daquele erro inveterado, e para que possamos mostrar clara e manifestamente que nós mesmos seguimos a religião de nossos antepassados de acordo com Deus. Capítulo 2. Os poetas não são adequados para serem professores religiosos. A quem, pois, vós, homens da Grécia, chamais de professores da religião, os poetas, não fará nenhum bem à sua causa dizer isso aos homens que conhecem os poetas, pois eles sabem quão ridícula é a teogônia que compuseram, como podemos aprender com Homero, seu mais distinto e príncipe dos poetas. Ele diz que primeiro, os deuses foram gerados a partir da água, pois ele escreve assim, abre aspas, ambos do oceano, a origem dos deuses, e sua mãe Tétis. Fecha aspas. E então devemos também lembrá-lo do que ele ainda diz daquele a quem vocês consideram o primeiro dos deuses, e a quem ele frequentemente chama de o pai dos deuses e dos homens, pois ele disse que, abre aspas, Zeus é o distribuidor da guerra aos homens. Fecha aspas. Na verdade, ele diz que não foi apenas o dispensador da guerra ao exército, mas também a causa do perjúrio aos troianos, por meio de sua filha. E Homero o apresenta com amor, queixando-se amargamente, lamentando-se e conspirando contra os outros deuses, e certa vez exclamando a respeito de seu próprio filho. Abre aspas. Infelizmente ele cai, meu mais amado dos homens. Sarpedon, vencido por Patroclo, cai. Assim como os destinos. Fecha aspas. E em outro momento fala sobre Heitor. Abre aspas. Eu vejo um guerreiro querido para mim, ao redor das paredes de Ilum é conduzido, e lamenta por Heitor. Fecha aspas. E o que ele diz sobre a conspiração dos outros deuses contra Zeus, eles sabem quem leu estas palavras. Abre aspas. Quando aos outros olímpicos, Juno, Netuno e Minerva, quiseram amarrá-lo. Fecha aspas. E a menos que os deuses abençoados tivessem temido aquele a quem os deuses chamam de Brereus, Zeus teria sido preso por eles. E o que Homero diz de seus amores intemperantes, devemos lembrá-lo nas próprias palavras que ele usou. Pois ele disse que Zeus falou assim a Juno. Abre aspas. Pois nunca deusa derramada, ou mulher alguma, foi tão cheia de amor em meu peito.
Eu nunca amei a consorte de Ishão assim. Nem a doce Acrise Andanae, de quem veio Perseu, o mais nobre da raça humana. Nem a bela filha de Fênix, de quem nasceu Minos, inigualável. Nem ainda Semele, nem Alcmena, que em Tebas produziu o valente Hércules meu filho. Por Semele veio Baco, alegria do homem. Nem Ceres com seus cabelos dourados, tão alta entronizada. Nem Latona nos céus. Como agora eu te amo, e minha alma percebe com doçura de desejo intenso. Fecha aspas. É conveniente mencionarmos agora o que se pode aprender com a obra de Homero sobre os outros deuses e o que eles sofreram nas mãos dos homens. Pois ele diz que Marte e Vênus foram feridos por Diomedes, e de muitos outros deuses ele relata os sofrimentos. Pois assim podemos deduzir do caso de Dione consolando sua filha, pois ela lhe disse. Abre aspas. Tenha paciência, querida criança. Embora muito aplicada contenha sua raiva, nós, no céu que habitamos, temos muito a suportar dos mortais. E em nós mesmos demasiadas vezes, os sofrimentos repousam. Marte tinha seus anéis de sofrimento. Otos e Efialtes, fortemente amarrados pelos filhos de Aloeu. Juno também sofreu, quando o filho de Anfitrião enviou uma flecha de 3 farpas ao seu seio direito. O do grande Plutão sentiu a flecha pungente, quando aquele mesmo filho de Júpiter portador da Aegis atacou nos próprios portões do inferno, e causou-lhe a mais aguda angústia. Perfurado pela dor, ao alto Olimpo, gemendo, ele veio. O eixo amargo permaneceu no fundo de seu ombro, e afligiu sua alma. Fecha aspas. Mas se for justo lembrar-te da batalha dos deuses, opostos um ao outro, teu próprio poeta a narrará, dizendo. Abre aspas. Tal foi o choque quando os deuses em batalha se encontraram, pois lá o real Netuno se opôs a Apolo com suas flechas afiadas, Palas se opôs ao deus da guerra. Fecha aspas. Essas e outras coisas que Homero lhe ensinou, e não apenas Homero, mas também Hesíodo. Assim, se você acredita em seus poetas mais ilustres, que deram as genealogias de seus deuses, você deve necessariamente supor que os deuses são seres como esses, ou acreditar que não existem deuses. Capítulo 3. Opiniões da Escola de Tales. E se você se recusar a citar os poetas, porque diz que é permitido a eles enquadrar mitos e relatar de maneira mítica muitas coisas sobre os deuses que estão longe de ser verdade, você acha que tem outros para seus professores religiosos? Ou como você pode alegar que eles próprios aprenderam essa sua religião? Pois é impossível que alguém conheça assuntos tão grandes e divinos, que não os tenha aprendido primeiro com os iniciados. Você sem dúvida recorrerá aos sábios e filósofos. Pois para eles, como para um muro fortificado, costuma-se fugir quando alguém cita as opiniões dos seus poetas sobre os deuses. Portanto, uma vez que é adequado que comecemos com os antigos e os mais antigos, a partir daí produzirei a opinião de cada um, por muito mais ridícula que seja do que a teologia dos poetas. Para Tales de Mileto, que assumiu a liderança no estudo da filosofia natural, declarou que a água era o primeiro princípio de todas as coisas, pois da água ele diz que todas as coisas existem e que na água todas se resolvem. E depois dele Anaximandro disse que o infinito era o primeiro princípio de todas as coisas, pois a partir disso, de fato, todas as coisas são produzidas, e para isso todas as coisas decaem. Em terceiro lugar, Anaxímenes diz que o ar é o primeiro princípio de todas as coisas, pois ele diz que a partir disso todas as coisas são produzidas e para isso todas são resolvidas. Heráclito e Hipaso dizem que o fogo é o primeiro princípio de todas as coisas, pois do fogo procedem todas as coisas, e no fogo todas as coisas terminam. Anaxágoras disse que as partes homogêneas são os primeiros princípios de todas as coisas. Arquelau, o filho de Apolodoro, diz que o ar infinito e sua densidade e raridade são o primeiro princípio de todas as coisas. Todos esses, formando uma sucessão de Tales, seguiram a filosofia que se autodenominava física. Capítulo 4. Opiniões de Pitágoras e Epicuro. Então, em sucessão regular a partir de outro ponto de partida, Pitágoras, filho de Monesarco, chama de primeiros princípios os números, com suas proporções, harmonias, e os elementos compostos de ambos. Ele inclui também a unidade e o binário indefinido. Epicuro, filho de Neocles, diz que os primeiros princípios das coisas que existem são corpos perceptíveis pela razão, não admitindo vazio, não gerado, indestrutível, que não pode ser rompido, nem admitir qualquer formação de suas partes, nem alteração e, portanto, são perceptíveis pela razão.
Empédocles, filho de Meton, afirmava que havia 4 elementos, isto é, fogo, ar, água e terra, e 2 poderes elementares, o amor e o ódio, dos quais o primeiro é um poder de união, o último de separação. Você vê, então, a confusão daqueles que são considerados por vocês como homens sábios, que vocês afirmam serem seus professores da religião. Alguns deles declarando que a água é o primeiro princípio de todas as coisas, outros declarando ar, e outros declararam alguns outros desses elementos mencionados. E todos eles empregando argumentos persuasivos para estabelecer seus próprios erros, tentando provar que seu dogma peculiar é o mais valioso. Essas coisas foram ditas por eles. Como então, para vós, homens da Grécia, pode ser seguro para aqueles que desejam ser salvos, imaginar que podem aprender a verdadeira religião com esses filósofos, que não foram capazes de se convencer a evitar disputas sectárias uns com os outros, e não parecerem definitivamente opostos às opiniões uns dos outros. Capítulo 5. Opiniões de Platão e Aristóteles. Mas, possivelmente, aqueles que não estão dispostos a abandonar o erro antigo e inveterado, afirmam que receberam a doutrina de sua religião não daqueles que agora foram mencionados, mas daqueles que são estimados entre eles como os filósofos mais renomados e acabados, Platão e Aristóteles. Eles dizem que por eles aprenderam a religião perfeita e verdadeira. Mas eu ficaria feliz em perguntar, em primeiro lugar, aqueles que o dizem, de quem eles dizem que esses homens aprenderam esse conhecimento, pois é impossível que os homens que não aprenderam esses assuntos tão grandes e divinos de alguns que os conheceram, ou eles próprios os conheçam, ou sejam capazes de ensinar outros corretamente. E, em segundo lugar, acho que devemos examinar as opiniões até mesmo desses sábios. Pois veremos se cada um destes não contradiz manifestamente o outro. Mas se descobrirmos que mesmo eles não concordam um com o outro, acho que é fácil ver claramente que eles também são ignorantes. Pois Platão, com o ar de quem desceu do alto e verificou e viu com precisão tudo o que está no céu, diz que o Deus Altíssimo existe em uma substância ígnea. Mas Aristóteles, em um livro dirigido a Alexandre da Macedônia, dando uma explicação completa de sua própria filosofia, clara e manifestamente derruba a opinião de Platão, dizendo que Deus não existe em uma substância ígnea, mas inventando, como uma quinta substância, algumas do tipo de corpo etéreo e imutável, dizendo que Deus existe nela. Assim, pelo menos, ele escreveu o seguinte: abre aspas. Não, como alguns daqueles que erraram a respeito da deidade dizem, que Deus existe em uma substância ígnea. Fecha aspas. Então, como se não estivesse satisfeito com esta blasfêmia contra Platão, ele ainda, para provar o que diz sobre o corpo etéreo, cita como testemunha aquele a quem Platão baniu de sua república, como mentiroso, e como imitador das imagens da verdade, pois assim Platão chamou Homero, pois ele escreveu. Abre aspas. Assim, pelo menos, Homero falou, e Zeus obteve o amplo céu no ar e nas nuvens. Fecha aspas. Desejando fazer sua própria opinião parecer mais digna de crédito pelo testemunho de Homero, não sabendo que, se ele usasse Homero como testemunha para provar que falava a verdade, muitos de seus princípios seriam provados falsos. Pois Tales de Mileto, que foi o fundador da filosofia entre eles, aproveitando-se dele, vai contradizer suas primeiras opiniões sobre os primeiros princípios. Para o próprio Aristóteles, tendo dito que Deus e a matéria são os primeiros princípios de todas as coisas, Tales, o mais velho de todos os seus sábios, diz que a água é o primeiro princípio das coisas que existem, pois ele diz que todas as coisas procedem da água e que todas as coisas se resolvem na água. E ele conjectura isso, primeiro, do fato de que a semente de todas as criaturas vivas, que é seu primeiro princípio, é úmida, e em segundo lugar, porque todas as plantas crescem e frutificam na umidade, mas, quando privadas de umidade, murcham. Então, como se não estivesse satisfeito com suas conjecturas, ele cita Homero como um testemunho muito confiável, que fala assim, mas quando privado de umidade, murcha. Não pode Tales, então, muito justamente dizer a ele. Abre aspas. Qual é a razão, Aristóteles, porque você dá ouvidos a Homero, como se ele falasse a verdade, quando você deseja demolir as opiniões de Platão, mas quando você promulga uma opinião contrária à nossa, você acha Homero mentiroso? Fecha aspas. Capítulo 6. Outras discordâncias entre Platão e Aristóteles. E que esses seus maravilhosos sábios nem mesmo concordam em outros aspectos, pode ser facilmente aprendido com isso.
Pois enquanto Platão diz que existem 3 primeiros princípios de todas as coisas, Deus, matéria e forma, sendo Deus o criador de todas as coisas, a matéria, que é o objeto da primeira produção de tudo o que é produzido, oferecendo a Deus oportunidade para sua obra, e por fim, a forma, que é um tipo de cada uma das coisas produzidas, Aristóteles não faz nenhuma menção à forma como um primeiro princípio, mas diz que há 2, Deus e a matéria. E, novamente, enquanto Platão diz que o Deus Altíssimo e as ideias existem no primeiro lugar dos céus mais elevados, e na esfera fixa, Aristóteles diz que, ao lado do Deus Altíssimo, existem, não ideias, mas certos deuses, que podem ser percebidos pela mente. Assim, então, eles diferem com respeito às coisas celestiais. De modo que se pode ver que eles não só são incapazes de compreender nossos assuntos terrenos, mas também, estando em desacordo entre si a respeito dessas coisas, eles parecerão indignos de crédito quando tratam de coisas celestiais. E que mesmo sua doutrina a respeito da alma humana, como ela é agora, não se harmoniza, é manifestada pelo que foi dito por cada um deles a respeito dela. Pois Platão diz que é de 3 partes, tendo a faculdade da razão, da afeição e do apetite. Mas Aristóteles diz que a alma não é tão abrangente a ponto de incluir também partes corruptíveis, mas apenas a razão. E Platão afirma veementemente que toda a alma é imortal. Mas Aristóteles, chamando-o de realidade, queria que fosse mortal. E o primeiro diz que está sempre em movimento, mas Aristóteles diz que é imóvel. Capítulo 7. Inconsistências da doutrina de Platão. Mas nessas coisas, eles estão convencidos de pensar em contradição um com o outro. E se alguém vai criticar acuradamente seus escritos, eles escolheram permanecer em harmonia, nem mesmo com suas próprias opiniões. Platão, pelo menos, certa vez disse que existem 3 primeiros princípios do universo, Deus, a matéria e a forma, mas em outro momento 4, pois ele adiciona a alma universal. E novamente, quando ele já disse que a matéria é eterna, ele depois diz que ela é produzida, e quando ele deu primeiro para formar sua posição peculiar como um primeiro princípio, e afirmou para sua autossubsistência, ele posteriormente diz que esta mesma coisa está entre as coisas percebidas pelo entendimento. Além disso, tendo primeiro declarado que tudo o que é feito é mortal, ele depois afirma que algumas das coisas que são feitas são indestrutíveis e imortais. Qual é, então, a causa por que aqueles que foram considerados sábios entre vocês discordam não apenas uns dos outros, mas também de si mesmos? Manifestamente, sua relutância em aprender com aqueles que sabem, e seu desejo de obter conhecimento exato das coisas celestiais, por seu próprio excesso de sabedoria humana, embora não fossem capazes de compreender nem mesmo os assuntos terrestres. Certamente alguns de seus filósofos dizem que a alma humana está em nós, outros, que está ao nosso redor. Pois nem mesmo nisso eles escolheram concordar uns com os outros, mas, distribuindo, por assim dizer, a ignorância de várias maneiras entre si, eles acharam conveniente discutir e disputar uns com os outros até mesmo sobre a alma. Pois alguns deles dizem que a alma é fogo, e outros que eu acho, e outros, a mente, e outros, movimento, e outros, uma inspiração, e alguns outros dizem que é um poder fluindo das estrelas, e outros, um número capaz de movimento, e outros, uma geração de água. E uma opinião totalmente confusa e desarmoniosa prevaleceu entre eles, que somente neste aspecto parece louvável para aqueles que podem formar um julgamento correto, que eles estiveram ansiosos para condenar uns aos outros pelo erro e falsidade. Capítulo 8. Antiguidade, inspiração e harmonia dos professores cristãos. Visto que, portanto, é impossível aprender qualquer coisa verdadeira a respeito da religião de seus professores, que por sua discordância mútua forneceram a você provas suficientes de sua própria ignorância, considero razoável recorrer aos nossos progenitores, que por sua vez, têm a precedência de seus professores, e que não nos ensinaram nada de sua fantasia particular, nem divergiam uns dos outros, nem tentaram derrubar as posições uns dos outros, mas sem disputas e contendas receberam de Deus o conhecimento que também eles nos ensinaram. Pois nem por natureza, nem por concepção humana é possível aos homens saber coisas tão grandes e divinas, mas pelo dom que então desceu do alto sobre os homens santos, que não tinham necessidade de arte retórica, nem de proferir qualquer coisa de forma contenciosa, mas para se apresentarem puros à energia do Espírito Divino, a fim de que o próprio plectro divino, descendo do céu, e usando os homens justos como um instrumento, como uma harpa ou lira, possa nos revelar o conhecimento das coisas divinas e celestiais.
Portanto, como se com uma boca e uma língua eles tivessem em sucessão e em harmonia uns com os outros, nos ensinaram tanto a respeito de Deus, da criação do mundo e da formação do homem, quanto a respeito da imortalidade da alma humana e o julgamento que será depois desta vida, e a respeito de todas as coisas que precisamos saber, e assim, em várias épocas e lugares, nos proporcionou a instrução divina. Capítulo 9. A antiguidade de Moisés provada por escritores gregos. Vou começar, então, com nosso primeiro profeta e legislador, Moisés, primeiro explicando os tempos em que viveu, sobre autoridades que entre vocês são dignas de todo o crédito. Pois eu não me proponho a provar essas coisas apenas a partir de nossas próprias histórias divinas, que ainda não estão dispostos a acreditar por causa do erro inveterado de seus antepassados, mas também de suas próprias histórias, e outras, que não tenham referência ao nosso culto, para que saibais que, de todos os vossos professores, sejam sábios, poetas, historiadores, filósofos ou legisladores, de longe o mais antigo, como nos mostram as histórias gregas, foi Moisés, o nosso primeiro mestre religioso. Pois nos tempos de Orgises e Ínaco, quando supõe-se que alguns dos seus poetas nasceram na terra, Moisés é mencionado como líder e governante da nação judaica. Pois desta forma ele é mencionado tanto por Polemo no primeiro livro de seus Helênicos, e por Ápio, filho de Posidônio, em seu livro contra os judeus, e no quarto livro de sua história, onde ele diz que durante o reinado de Ínaco, os judeus se rebelaram contra Amasis, rei dos egípcios, e que Moisés os liderou. E Ptolomeu, o Mendesiano, ao relatar a história do Egito, concorda em tudo isso. E aqueles que escrevem a história ateniense, Helânicos e Pelochorus, Castor, Talos, Alexander Polistor, e também os escritores muito bem informados sobre assuntos judaicos, Pilo e Joséfo, mencionaram Moisés como um muito antigo e consagrado príncipe dos judeus. Joséfo, certamente, desejando significar até mesmo pelo título de sua obra, a antiguidade e a idade da história, escreveu. Abre aspas. As antiguidades judaicas de Flávio Joséfo. Fecha aspas. Significando a velhice da história pela palavra antiguidades. E seu mais renomado historiador Diodorus, que empregou 30 anos inteiros para resumir as bibliotecas e que, como ele mesmo escreveu, viajou pela Ásia e pela Europa por uma questão de grande precisão. Assim, tornou-se uma testemunha ocular de muitas coisas, escreveu 40 livros inteiros de sua própria história. E ele no primeiro livro, tendo dito que tinha aprendido com os sacerdotes egípcios que Moisés foi um legislador antigo, e até mesmo o primeiro, escreveu sobre ele nestas mesmas palavras. Abre aspas. Para a subsequente, antiga maneira de viver no Egito que deuses e os heróis são lendários por terem regulamentado, eles dizem que Moisés primeiro persuadiu o povo a usar as leis escritas e a viver de acordo com elas. Fecha aspas. Entre os judeus dizem que Moisés atribuiu suas leis a esse Deus que se chama Jeová, seja porque a julgaram uma concepção maravilhosa e absolutamente divina que prometia beneficiar uma multidão de homens, seja porque eram da opinião de que o povo seria tanto mais obedientes quando contemplavam a majestade e o poder daqueles que diziam ter inventado as leis. E dizem que Sasunches foi o segundo legislador egípcio, um homem de excelente compreensão. E o terceiro, dizem eles, foi Sesonchosis, o rei, que não apenas realizou as mais brilhantes façanhas militares de todos no Egito, mas também consolidou essa raça guerreira por meio de legislação. E o quarto legislador, dizem eles, era o rei Bochores, um homem sábio e extraordinariamente hábil. E depois dele é dito que o rei Amasis aderiu ao governo, a quem eles dizem ter regulamentado tudo que diz respeito aos governantes das províncias e à administração geral do governo do Egito. E dizem que Dário, pai de Xerxes, foi o sexto que legislou pelos egípcios. Capítulo 10. Treinamento e inspiração de Moisés. Estas coisas, vós, homens da Grécia, foram registradas por escrito a respeito da antiguidade de Moisés, por aqueles que não eram de nossa religião. E eles disseram que aprenderam todas essas coisas com os sacerdotes egípcios, entre os quais Moisés não só nasceu, mas também foi considerado digno de participar de toda a educação dos egípcios, por ter sido adotado pela filha do rei como seu filho, e pela mesma razão foi considerado digno de grande atenção, como o mais sábio dos historiadores relatam, que escolheram registrar sua vida e ações, e o grau de sua descendência. Eu falo de Filó e Joséfo.
Pois estes, em sua narração da história dos judeus, dizem que Moisés nasceu da raça dos caldeus e que nasceu no Egito quando seus antepassados haviam migrado por causa da fome da Fenícia para aquele país. Deus escolheu honrá-lo por conta de sua extrema virtude e o julgou digno de se tornar o líder e legislador de sua própria raça, quando ele pensou que seria uma luta para que o povo dos hebreus voltasse do Egito para sua própria terra. A ele primeiro Deus comunicou aquele dom divino e profético que naqueles dias desceu sobre os homens santos, e ele também primeiro forneceu para que ele pudesse ser nosso professor de religião, e depois dele o resto dos profetas. Ambos obtiveram o mesmo dom que ele, e nos ensinaram as mesmas doutrinas concernentes aos mesmos assuntos. Afirmamos que esses foram nossos mestres, que nada nos ensinaram de sua própria concepção humana, mas do dom concedido a eles por Deus do alto. Capítulo 11. Os oráculos dos pagãos testificam de Moisés. Mas como você não vê a necessidade de abandonar o antigo erro de seus antepassados em obediência a esses professores nossos, que professores seus você afirma ter vivido digno de crédito em matéria de religião? Pois, como tenho dito frequentemente, é impossível que aqueles que não aprenderam essas coisas tão grandes e divinas de pessoas que as conhecem, os conheçam ou sejam capazes de ensinar outros corretamente. Visto que, portanto, foi suficientemente provado que as opiniões de seus filósofos estão obviamente cheias de toda ignorância e engano, e agora talvez tendo abandonado totalmente os filósofos, como antes abandonou os poetas, você se voltará para o engano dos oráculos, pois tenho ouvido alguns recorrer a estes. Portanto, acho adequado dizer a vocês, nesta etapa de nosso discurso, o que ouvi anteriormente entre vocês a respeito de suas declarações. Pois na sua própria história, quando alguém indagou a seu oráculo, você diz que o oráculo respondeu assim. Abre aspas. Somente os caldeus obtiveram sabedoria, e os hebreus, que adoram a Deus ele mesmo, o rei gerado por si mesmo. Fecha aspas. Já que, portanto, você pensa que a verdade pode ser aprendida de seus oráculos, quando você lê as histórias e o que foi escrito sobre a vida de Moisés por aqueles que não pertencem à nossa religião, e quando você sabe que Moisés e os demais dos profetas eram descendentes da raça dos caldeus e hebreus, não pense que algo incrível aconteceu se um homem descendeu de uma linha divina e que viveu dignamente da piedade de seus pais, foi escolhido por Deus para ser honrado com este grande dom e ser apresentado como o primeiro de todos os profetas. Capítulo 12. Antiguidade de Moisés provada. E creio ser necessário considerar também a época em que viveram seus filósofos, para que você possa ver que o tempo que os produziu para você é muito recente e também curto. Pois assim você poderá reconhecer facilmente também a antiguidade de Moisés. Mas para que, por um levantamento completo dos períodos e pelo uso de um maior número de provas, eu pareça prolixo, acho que pode ser suficientemente demonstrado a partir do seguinte. Pois Sócrates foi o professor de Platão e Platão de Aristóteles. Ora, esses homens floresceram na época de Filipe e Alexandre da Macedônia, época em que também floresceram os oradores atenienses, como as Filipinas de Demóstenes nos mostram claramente. E aqueles que narraram os feitos de Alexandre provam suficientemente que durante seu reinado Aristóteles se associou a ele. De todos os tipos de provas, então, é fácil ver que a história de Moisés é muito mais antiga do que todas as historias profanas. E, além disso, convém que você reconheça este fato também, que nada foi registrado com precisão pelos gregos antes da era das Olimpíadas, e que não há nenhuma obra antiga que torne conhecida qualquer ação dos gregos ou bárbaros. Mas antes desse período existia apenas a história do profeta Moisés, que ele escreveu em caráter hebraico por inspiração divina. Pois o caractere grego ainda não estava em uso, como os próprios professores de línguas provam, dizendo-nos que Cadmo trouxe primeiro as cartas da Fenícia e as comunicou aos gregos. E o seu primeiro dos filósofos, Platão, testemunha que foram uma descoberta recente. Pois no Timeu ele escreveu que Solon, o mais sábio dos sábios, em seu retorno do Egito, disse a Critias que tinha ouvido isso de um padre egípcio muito idoso, que lhe disse, abre aspas, ó Solon, vocês gregos sempre são crianças, e grego idoso não existe nenhum. Fecha aspas. Então, novamente, ele disse, abre aspas, vocês são todos jovens de alma, pois não têm nenhuma opinião antiga derivada de uma tradição remota, nem qualquer sistema de instrução antigo, mas todas essas coisas escapam ao seu conhecimento, porque por muitas gerações a posteridade dessas idades antigas morreram mudas, não tendo uso de letras. Fecha aspas.
É adequado, portanto, que você compreenda que é um fato de que toda a história foi escrita nessas letras gregas recém-descobertas. E se alguém fizer menção de velhos poetas, ou legisladores, ou historiadores, ou filósofos, ou oradores, descobrirá que eles escreveram suas próprias obras no caráter grego. Capítulo 13. A história da Septuaginta. Mas se alguém disser que os escritos de Moisés e do restante dos profetas também foram escritos em grego, que leia histórias profanas e saiba que Ptolomeu, rei do Egito, quando construiu a biblioteca em Alexandria, e ao reunir livros de todos os lugares, a encheu. Então aprendi que histórias muito antigas escritas em hebraico foram cuidadosamente preservadas. E desejando saber seu conteúdo, ele mandou chamar 70 sábios de Jerusalém, que estavam familiarizados com a língua grega e hebraica, e os designou para traduzir os livros. E para que, livres de qualquer perturbação, pudessem completar a tradução mais rapidamente, ele ordenou que fossem construídos, não na cidade em si, mas 7 estádios, onde o paros foi construído, tanto os leitos quanto os tradutores, para que cada um por si completasse a sua tradução, e ordenou aos oficiais, que foram nomeados para este dever, permitir a todos eles comparecimento, mas também impedir a comunicação uns com os outros, a fim de que a exatidão da tradução pudesse ser discernível mesmo por seu acordo. E quando ele averiguou que os 70 homens não apenas deram o mesmo significado, mas empregaram as mesmas palavras, e não falharam em concordar um com o outro, nem mesmo na extensão de uma palavra, mas haviam escrito as mesmas coisas, ele ficou pasmo e acreditou que a tradução havia sido escrita por poder divino, e percebeu que os homens eram dignos de toda a honra, como amados de Deus, e com muitos presentes ordenou-lhes que retornassem ao seu próprio país. E tendo, como era natural, se maravilhado com os livros, concluiu que eram divinos, ele os consagrou naquela biblioteca. Estas coisas, vós, homens da Grécia, não são fábulas, nem narramos ficções. Mas nós mesmos, tendo estado em Alexandria, vimos os restos dos pequenos leitos no Paros, ainda preservados, e tendo ouvido essas coisas dos habitantes, que os receberam como parte da tradição de seu país, agora dizemos a vocês o que vocês também podem aprender com os outros, especialmente com aqueles homens sábios e estimados que escreveram sobre essas coisas, Filó, Joséfo e muitos outros. Mas se algum daqueles que costumam ser atrevidos em contradição disser que esses livros não pertencem a nós, mas aos judeus, e afirmar que em vão professamos ter aprendido nossa religião com eles, que saiba que as coisas que estão escritas nestes livros, que não para eles, mas para nós, que os livros relativos à nossa religião sejam preservados até hoje entre os judeus, tem sido uma obra da divina providência em nosso favor, pois para que, ao produzi-los fora da igreja, não demos ocasião para que aqueles que desejam nos caluniar para nos acusar de fraude, exigimos que sejam produzidos na sinagoga dos judeus, que dos próprios livros, ainda preservados entre eles pode parecer clara e evidentemente que as leis que foram escritas por homens santos, para a instrução pertence a nós. Exigimos que sejam produzidos na sinagoga dos judeus, para que dos próprios livros, ainda preservados, entre eles possam aparecer de maneira clara e evidente que são as leis que foram escritas por homens santos. Para a instrução pertence a nós. Capítulo 14. Um apelo de advertência aos gregos. Portanto, é necessário, vós, gregos, que contemplais as coisas que hão de ser, e considerar o julgamento que é predito por todos, não apenas pelos piedosos, mas também por aqueles que são irreligiosos, para que, sem investigação, não vos comprometais ao erro de seus pais, nem suponha que, se eles próprios se enganaram, e o transmitiram a você, isso que eles lhe ensinaram é verdade, mas olhando para o perigo de um erro tão terrível, investiguem cuidadosamente as coisas que são, como você diz, faladas até mesmo por seus próprios professores. Pois mesmo contra sua vontade, eles foram forçados a dizer muitas coisas por causa do divino respeito à humanidade, especialmente aqueles que estavam no Egito, e lucraram com a piedade de Moisés e seus ancestrais. Pois eu acho que alguns de vocês, quando leem mesmo descuidadamente a história de Diodoro, e daqueles outros que escreveram sobre essas coisas, não podem deixar de ver que tanto Orfeu quanto Homero e Solo, que escreveu as leis dos atenienses, e Pitágoras, e Platão, e alguns outros, quando estiveram no Egito, e se aproveitaram da história de Moisés, publicaram depois doutrinas sobre os deuses bastante contrárias às que anteriormente haviam promulgado. Capítulo 15. Testemunho de Orfeu ao monoteísmo.
Em todo caso, devemos lembrar o que Orfeu, que foi, por assim dizer, seu primeiro professor de politeísmo, mais tarde se dirigiu a seu filho Musaeus, e aos demais ouvintes legítimos, a respeito do único Deus. E assim falou. Abre aspas. Falo para aqueles que legalmente podem ouvir. Todos os outros, profanos, fechem agora as portas, e o Musaeus. Ouve-me tu, que és descendente da lua que traz a luz. As palavras que eu profiro agora são realmente verdadeiras. Antes, porém, volta às profundezas do teu próprio coração, para o lugar onde habitam a luz e o conhecimento. Toma a palavra divina para guiar os teus passos, e caminhando bem no caminho certo e reto, olha para o único e universal Rei. Um e único, gerado por si mesmo. De quem todas as coisas e nós mesmos nascemos. Todas as coisas estão abertas ao seu olhar penetrante, enquanto ele mesmo ainda está invisível. Presente em todas as suas obras, embora ainda invisível, ele dá aos mortais o mal do bem, enviando guerras arrepiantes e tristezas lacrimosas. E além do grande rei não há nenhum. As nuvens para sempre se assentam em torno de seu trono, e os olhos mortais estão fracos, para vê-lo reinando sobre todos. Ele está assentado nos céus de bronze sobre seu trono dourado. Sob seus pés ele pisa a terra e estende sua mão direita para todos os confins do oceano. Ao redor estremecem as cadeias de montanhas e os riachos e as profundezas também do mar azul e velho. Fecha aspas. E novamente, em algum outro lugar, ele diz. Abre aspas. Há um só Zeus, um sol, um inferno, um Baco, e em todas as coisas, mas um Deus. Nem de todos estes tão diversos, deixe-me falar. E quando ele jura, ele diz. Abre aspas. Agora eu te conjuro pelas alturas dos céus, a obra do grande Deus, o único sábio, e eu te conjuro pela voz do Pai. Que primeiro ele pronunciou quando estabeleceu o mundo inteiro por seu conselho. Fecha aspas. O que ele quer dizer com. Abre aspas. Eu te conjuro pela voz do Pai, que primeiro ele proferiu. Fecha aspas. É a palavra de Deus que ele aqui denomina a voz, pela qual o céu e a terra e toda a criação foram feitos, como as profecias divinas dos homens santos nos ensinam. E a estes, ele mesmo prestou alguma atenção no Egito, e entendeu que toda a criação foi feita pela palavra de Deus, e, portanto, depois de dizer, abre aspas, eu te conjuro pela voz do Pai, a qual primeiro ele proferiu. Fecha aspas. Ele acrescenta também, abre aspas. Quando por seu conselho ele estabeleceu o mundo inteiro. Fecha aspas. Aqui, ele chama a palavra de voz, por causa da métrica poética. E isso é assim, é manifesto pelo fato de que um pouco mais adiante, onde um medidor permite, ele chama de palavra. Pois ele disse, abre aspas. Aceita a palavra divina para guiar os teus passos. Fecha aspas. Capítulo 16. O testemunho de Sibila. Devemos também mencionar o que a antiga e extremamente remota Sibila, a quem Platão, Aristófanes, e outros além disso, mencionam como profetisa, ensinaram a você em seus versos oraculares a respeito de um único Deus. E ela fala assim, abre aspas. Há um único Deus não gerado, onipotente, invisível, altíssimo, que tudo vê, mas a si mesmo não é visto por nenhuma carne. Fecha aspas. Então em outro lugar diz assim, abre aspas. Mas nós nos desviamos dos caminhos do imortal, e adoramos com uma mente embotada e sem sentido ídolos, obra de nossas próprias mãos, imagens e figuras de homens mortos. Fecha aspas. E novamente em outro lugar. Abre aspas. Bem-aventurados os homens na terra que amam o grande Deus antes de tudo, abençoando quando comem e quando bebem, confiando nisso, esta é a sua piedade somente. A quem deve abjurar todos os santuários que podem ver, todos os altares e vãs figuras de pedras mudas, inúteis e manchadas com sangue de animais, e também o sacrifício das 4 tribos enganadas, contemplando a grande glória de um Deus. Fecha aspas. Estas são as palavras de Sibila. Capítulo 17. O testemunho de Homero. E o poeta Homero, usando a licença da poesia, e rivalizando com a opinião original de Orfeu sobre a pluralidade dos deuses, menciona, de fato, vários deuses em um estilo mítico, para que não pareça cantar em uma linha diferente do poema de Orfeu, que ele tão claramente se propôs a rivalizar, que mesmo na primeira linha de seu poema ele indicou a relação que mantinha com ele. Pois, como Orfeu no início de seu poema havia dito, abre aspas, ó deusa, cante a ira de Deméter, que traz os frutos bons. Fecha aspas. Homero começou assim. Abre aspas. Ó deusa, canta a ira de Aquiles, filho de Peleu. Fecha aspas.
preferindo, ao que me parece, até mesmo para violar a métrica poética em seu primeiro verso, que ele deveria parecer não ter lembrado antes de tudo os nomes dos deuses. Mas logo depois ele também apresenta clara e explicitamente sua própria opinião a respeito de um único Deus, em algum lugar, dizendo a Aquiles pela boca de Fênix. Abre aspas. Não que o próprio Deus prometesse que tiraria minha velhice e me daria ao rigor da minha juventude. Fecha aspas. Onde indica pelo pronome o Deus real e verdadeiro. E em algum lugar ele faz Ulisses se dirigir ao anfitrião dos gregos assim. Abre aspas. O governo de muitos não é uma coisa boa, que haja um governante. Fecha aspas. E que o governo de muitos não é uma coisa boa, mas, pelo contrário, um mal. Ele se propôs a evidenciar de fato, narrando as guerras que ocorreram por causa da multidão de governantes, e as lutas e facções, e seus contraplanos mútuos. Pois a monarquia está livre de contendas. Capítulo 18. O testemunho de Sofocles. E se for necessário acrescentar testemunhos a respeito de um só Deus, mesmo dos dramaturgos, ouça até Sófocles falando assim. Abre aspas. Há um Deus, na verdade há apenas um, quem fez os céus e a vasta terra abaixo, as ondas do oceano e os ventos. Mas muitos de nós, mortais, erramos de coração, e buscamos consolo em nossas aflições imagens dos deuses em pedra e madeira, ou figuras esculpidas em latão ou marfim, e, fornecendo para esses nossos trabalhos manuais, ambos sacrifícios e ritos magníficos, pensamos que assim fazemos um trabalho piedoso. Fecha aspas. Capítulo 19. O testemunho de Pitágoras. E Pitágoras, que expôs as doutrinas de sua própria filosofia, misticamente por meio de símbolos, como aqueles que escreveram sua vida mostram, ele mesmo parece ter alimentado pensamentos sobre a unidade de Deus, não indigna de sua residência estrangeira no Egito. Pois quando ele diz que a unidade é o primeiro princípio de todas as coisas e que é a causa de todo o bem, ele ensina por uma alegoria que Deus é um e só. E isso é assim, é evidente por ele dizer que a unidade e o número um diferem amplamente uma da outra. Pois ele diz que a unidade pertence à classe de coisas percebidas pela mente, mas a outra pertence aos números. E se você deseja ver uma prova mais clara da opinião de Pitágoras sobre um Deus, ouça sua própria opinião, pois ele falou o seguinte. Abre aspas. Deus é um, e ele mesmo não existe fora do mundo, mas nele. Estando ele totalmente presente em todo o círculo, contemplando todas as gerações, sendo o ingrediente regulador de todas as idades, e o administrador de seus próprios poderes e obras, o primeiro princípio de todas as coisas, a luz do céu e pai de todos, a inteligência e a alma animadora do universo, o movimento de todas as órbitas. Fecha aspas. Assim, então disse Pitágoras. Capítulo 20. O testemunho de Platão. Mas Platão, embora aceitasse, como é provável, a doutrina de Moisés e dos outros profetas a respeito de um único Deus, que ele aprendeu enquanto estava no Egito, mas temendo, por causa do que havia acontecido com Sócrates, que ele também levantasse algum meleto contra si mesmo, quis deveria acusá-lo perante os atenienses, e dizer, abre aspas, Platão está fazendo mal e tornando-se perversamente ocupado, não reconhecendo os deuses que são reconhecidos pelo Estado. Fecha aspas. Com medo do suco de cicuta, trama um discurso elaborado, ambíguo concernente aos deuses, fornecendo por seu tratado deuses para aqueles que os desejam, e nenhum para aqueles que são dispostos de forma diferente, como pode ser facilmente visto em suas próprias declarações. Pois quando ele estabelece que tudo o que é feito é mortal, ele depois diz que os deuses foram feitos. Se então, ele queria que Deus e a matéria fossem a origem de todas as coisas, obviamente é inevitavelmente necessário dizer que os deuses foram feitos de matéria, mas se é da matéria, da qual ele disse que o mal também teve sua origem, ele deixa que as pessoas de pensamento correto considerem que tipo de seres deveriam ser pensados os deuses, que são produzidos a partir da matéria. Pois, por isso mesmo, ele disse que a matéria era eterna, para que ele não parecesse dizer que Deus é o criador do mal. E a respeito dos deuses, que foram feitos por Deus, não há dúvida que ele disse o seguinte. Abre aspas. Deuses dos deuses, dos quais eu sou o criador. Fecha aspas. E ele manifestamente tinha a opinião correta sobre o Deus realmente existente. Por ter ouvido no Egito que Deus havia dito a Moisés, quando ele estava para enviá-lo aos hebreus, isto é, eu sou o que sou. Capítulo 21. Deus sem nome.
pois Deus não pode ser chamado por nenhum nome próprio, pois nomes são dados para marcar e distinguir os sujeitos, porque estes são muitos e diversos. Mas não existe diante de Deus quem pudesse dar-lhe um nome, nem ele próprio pensava que lutaria para nomear-se, visto que ele é um e único, como ele mesmo também pelos seus próprios profetas testifica, quando diz que é único, e também quando diz que não há outro Deus a não ser ele. Por causa disso, então, como eu disse antes, quando ele enviou Moisés aos hebreus, Deus não mencionou nenhum nome, mas por um particípio ele misticamente os ensina que ele é o único Deus. Pois, diz ele, abre aspas, eu sou o que sou. Fecha aspas. Manifestamente contrastando a si mesmo, o ser, com aqueles que não são, para que aqueles que até então haviam sido enganados pudessem ver que eles estavam se apegando, não aos seres, mas àqueles que não existiam. Visto que, portanto, Deus sabia que os primeiros homens se lembravam da velha ilusão de seus antepassados, por meio da qual o demônio misantrópico planejou enganá-los quando lhes disse, abre aspas, se vocês me obedecerem ao transgredir o mandamento de Deus, serão como deuses. Fecha aspas. Chamando aqueles deuses que não existiam, para que os homens, supondo que existissem outros deuses, pudessem acreditar que eles próprios poderiam se tornar deuses. Por causa disso, ele disse a Moisés, eu sou o que sou, para que pelo verbo ser, ele pudesse ensinar a diferença entre Deus que realmente é, e aqueles que não são. Os homens, portanto, tendo sido enganados pelo demônio enganador, e tendo ousado desobedecer a Deus, foram expulsos do paraíso, lembram os nomes dos deuses, mas não são mais ensinados por Deus, de que não existem outros deuses. Pois não foram apenas aqueles que não guardaram o primeiro mandamento, que era fácil de guardar. Sendo, portanto, banidos do paraíso, e pensando que foram expulsos apenas por causa de sua desobediência, não sabendo que era também por terem acreditado na existência de deuses que não existiam, eles deram um nome de deuses até mesmo aos homens, que nasceram depois de si próprios. Essa primeira fantasia falsa, portanto, a respeito dos deuses, teve sua origem no pai da mentira. Deus, portanto, sabendo que a falsa opinião sobre a pluralidade de deuses estava sobrecarregando a alma do homem como alguma doença, e desejando removê-la e erradicá-la, apareceu primeiro a Moisés, e disse-lhe, abre aspas, eu sou aquele que é. Fecha aspas. Pois era necessário, creio eu, que aquele que deveria ser o governante e líder do povo hebreu conhecesse antes de tudo o Deus vivo. Então, enviou-lhe aos hebreus, ordenando que dissesse, abre aspas, aquele que é, foi quem me enviou a vós. Fecha aspas. Capítulo 22. Estudo da ambiguidade de Platão. Platão, portanto, tendo aprendido isso no Egito, e ficando muito impressionado com o que foi dito sobre Deus, realmente considerou inseguro mencionar o nome de Moisés, por causa de seu ensino da doutrina de um só Deus, pois ele temia Areópago, mas o que é muito bem expresso por ele em seu elaborado tratado, o temeu. Ele escreveu em correspondência exata com o que Moisés disse a respeito de Deus, embora o tenha feito, não como se tivesse aprendido com ele, mas como se fosse expressando sua própria opinião. Pois ele disse, abre aspas, em minha opinião, então, devemos primeiro definir o que é que existe eternamente, e não tem geração, e o que é que está sempre sendo gerado, mas nunca realmente é. Fecha aspas. Não parece, vós, homens da Grécia, que aqueles que são capazes de compreender o assunto são a mesma coisa, salvando apenas a diferença do artigo. Pois Moisés disse, abre aspas, aquele que é. Fecha aspas. E Platão disse, abre aspas, aquele que é. Fecha aspas. Mas qualquer uma das expressões parece se aplicar ao Deus sempre existente. Pois ele é o único que existe eternamente e não tem geração. O que, então, é aquela outra coisa que é contrastada com o sempre existente, e da qual ele disse, abre aspas. E o que é isso que está sempre sendo gerado, mas nunca realmente é. Fecha aspas. Devemos considerar com atenção, pois o encontraremos dizendo clara e evidentemente que aquele que é não gerado é eterno, mas que aqueles que são gerados e feitos, são gerados e perecem, como ele disse da mesma classe. Abre aspas. Deuses dos deuses, dos quais eu fiz. Fecha aspas. Pois ele fala nas seguintes palavras. Abre aspas. Em minha opinião, então, devemos primeiro definir o que é que sempre existe e não tem nascimento, e o que é que está sempre sendo gerado, mas nunca realmente é.
O primeiro, de fato, que é apreendido pela reflexão combinada com a razão, sempre existe da mesma maneira, enquanto o último, por outro lado, é conjecturado pela opinião formada pela percepção do sentido sem a ajuda da razão, visto que nunca realmente é, mas está surgindo e perecendo. Fecha aspas. Essas expressões declaram para aqueles que podem entendê-las corretamente a morte e destruição dos deuses que foram trazidos à existência. E eu acho necessário atender a isso também, que Platão nunca o nomeia o Criador, mas o Criador dos deuses, embora, na opinião de Platão, haja uma quantidade considerável diferença entre os dois, pois o Criador cria a criatura por sua própria capacidade e poder, não necessitando de mais nada. Capítulo 23. A autocontradição de Platão. Mas, talvez, alguns que não estão dispostos a abandonar as doutrinas do politeísmo, dirão que a esses deuses modelados o Criador disse, abre aspas, visto que foram produzidos, não sóis imortais, nem de forma alguma imperecíveis. Contudo, não perecereis nem sucumbirá à fatalidade da morte, porque você obteve minha vontade, que é um vínculo ainda maior e mais poderoso. Fecha aspas. Aqui Platão, por medo dos adeptos do politeísmo, apresenta seu Criador proferido palavras que se contradizem. Por ter afirmado anteriormente que ele disse que tudo o que é produzido é perecível, ele agora o apresenta dizendo exatamente o contrário, e ele não vê que é absolutamente impossível para ele escapar da acusação de falsidade. Pois ele a princípio proferiu o que é falso quando disse que tudo o que é produzido é perecível, ou agora, quando ele propõe exatamente o oposto do que ele havia dito anteriormente. Pois, de acordo com sua definição anterior, é absolutamente necessário que todas as coisas criadas sejam perecíveis. Como ele pode consistentemente tornar possível o que é absolutamente impossível? De modo que Platão parece conceder uma prerrogativa vazia e impossível ao seu Criador, quando propõe que aqueles que antes eram perecíveis, porque foram feitos da matéria, deveriam novamente, por sua intervenção, tornar-se imperecíveis e duradouros. Pois é bastante natural que o poder da matéria, que, de acordo com a opinião de Platão, é incriada e contemporânea e coeva com o Criador, resista à sua vontade. Pois aquele que não criou não tem poder em relação ao que é incriado, de modo que não é possível que a matéria, sendo livre, possa ser controlada por qualquer necessidade externa. Capítulo 24. O acordo entre Platão e Homero. Como, então, Platão baniu Homero de sua república, uma vez que, na embaixada de Aquiles, ele representa a Fênix dizendo a Aquiles que mesmo os próprios deuses não são inflexíveis. Embora Homero tenha dito isso não sobre o rei criador platônico dos deuses, mas de alguns da multidão que os gregos consideram como deuses, como se pode deduzir das palavras de Platão, deuses dos deuses. Pois Homero, por meio dessa corrente dourada, refere todo o poder e força ao único Deus mais elevado. E o resto dos deuses, disse ele, estavam tão distantes de sua divindade, que achou por bem nomeá-lo junto aos homens. Pelo menos ele apresenta Ulisses dizendo de Heitor, abre aspas, ele está furioso, confia em Zeus e não valoriza os homens nem os deuses. Fecha aspas. Nesta passagem, Homero parece-me, sem dúvida, ter aprendido no Egito, como Platão, a respeito do único Deus, e clara e abertamente declara isso, que aquele que confia no Deus realmente existente, não se dá conta dos que não existem. Pois assim o poeta, em outra passagem, e empregando outra palavra equivalente, a saber, um pronome, fez uso do mesmo particípio empregado por Platão para designar o Deus realmente existente, a respeito do qual Platão disse, abre aspas, o que sempre existe, e não tem nascimento. Fecha aspas. Pois não é sem um duplo sentido que esta expressão de Fênix parece ter sido usada. Abre aspas. Nem mesmo se o próprio Deus me prometesse que, tendo acabado minha velhice, ele me apresentaria na flor da juventude. Fecha aspas. Pois o pronome ele mesmo significa o Deus realmente existente. Pois assim também significa o oráculo que vos foi dado a respeito dos caldeus e hebreus. Somente os caldeus e os hebreus encontraram sabedoria, adorando ao próprio Deus, o Rei não gerado. Capítulo 25. Conhecimento de Platão da eternidade de Deus. Como, então, Platão culpa Homero por dizer que os deuses não são inflexíveis, embora, como fica óbvio pelas expressões usadas, Homero disse isso para um propósito útil. Pois é propriedade daqueles que esperam obter misericórdia por meio de oração e sacrifícios, cessar e arrepender-se de seus pecados.
Para aqueles que pensam que a divindade é inflexível, de forma alguma são movidos a abandonar seus pecados, uma vez que supõem que não obterão nenhum benefício do arrependimento. Como, então, o filósofo Platão condena o poeta Homero por dizer que mesmo os próprios deuses não são inflexíveis, e ainda ele mesmo representa o criador dos deuses tão facilmente transformado, que às vezes declara que os deuses são mortais, e outras vezes declara o mesmo como imortal? E não só a respeito deles, mas também a respeito da matéria, a partir da qual, como ele diz, é necessário que os deuses criados tenham sido produzidos. Às vezes diz que não foi criado, e outras vezes que foi criado. E, no entanto, ele não vê que ele mesmo, quando diz que o criador dos deuses se transforma tão facilmente, está condenado por ter caído nos próprios erros pelos quais culpa Homero, embora Homero tenha dito exatamente o contrário a respeito do criador dos deuses. Pois ele disse que falava assim de si mesmo, abre aspas. Pois nunca minha promessa enganará, ou falhará, ou será chamado de volta, se com um aceno de cabeça for confirmado. Fecha aspas. Mas Platão, ao que parece, involuntariamente não entrou nessas estranhas dissertações sobre os deuses, pois temia aqueles que eram apegados ao politeísmo. E o que quer que ele ache adequado contar de tudo o que aprendeu de Moisés e dos profetas a respeito de um Deus, ele preferiu fazer um discurso místico, para que aqueles que desejavam ser adoradores de Deus, pudessem ter uma vaga ideia de sua própria opinião. Por ter se encantado com aquela palavra de Deus a Moisés, eu sou o que realmente existe, e aceitando com muito pensamento a breve expressão participial, entendeu que Deus desejava significar para Moisés sua eternidade, e por isso disse, eu sou o que realmente existe. Pois esta palavra existente expressa não apenas um tempo, mas os três, o passado, o presente e o futuro. Pois quando Platão diz e que nunca realmente é, ele usa o verbo é de tempo indefinido. Pois a palavra nunca não é dita, como alguns supõem, do passado, mas do tempo futuro. Isso foi entendido com precisão até mesmo por escritores profanos. E, portanto, quando Platão quis, por assim dizer, interpretar aos não iniciados o que havia sido misticamente expresso pelo particípio sobre a eternidade de Deus, ele empregou a seguinte linguagem. Abre aspas. Deus, de fato, como diz a antiga tradição, inclui o começo e fim e meio de todas as coisas. Fecha aspas. Nesta frase, ele nomeia clara e obviamente a lei de Moisés, a velha tradição, temendo, por medo da taça de cicuta, mencionar o nome de Moisés, pois ele entendeu que o ensino do homem era odioso para os gregos, e ele indica claramente Moisés pela antiguidade da tradição. E provamos suficientemente de Diodoro e do resto dos historiadores, nos capítulos anteriores, que a lei de Moisés não é apenas antiga, mas também a primeira. Pois Diodoro diz que ele foi o primeiro de todos os legisladores, as letras que pertencem aos gregos, e que eles empregaram na escrita de suas histórias, ainda não foram descobertas. Capítulo 26. Platão e os profetas. E que ninguém se pergunte que Platão deveria acreditar em Moisés a respeito da eternidade de Deus. Pois você o encontrará referindo misticamente o verdadeiro conhecimento das realidades aos profetas, a seguir na ordem do Deus realmente existente. Pois, discorrendo no Timeu sobre certos primeiros princípios, ele escreveu assim, abre aspas, estabelecemos como o primeiro princípio do fogo e dos outros corpos, procedendo de acordo com a probabilidade e a necessidade. Mas os primeiros princípios destes novamente Deus sabe, e quem quer que esteja entre os homens é amado por ele. Fecha aspas. E que homem ele pensa amado de Deus, senão Moisés e o resto dos profetas? Por suas profecias ele leu, tendo aprendido delas a doutrina do julgamento, ele a proclama no primeiro livro da República. Abre aspas. Quando um homem começa a pensar que logo morrerá, o medo invade a preocupação com coisas que nunca antes haviam entrado em sua cabeça. E aquelas historias sobre o que se passa no Hades, que nos dizem que o homem que foi injusto ali deve ser punido, embora antes ridicularizado, agora atormentam sua alma com a apreensão de que possam ser verdadeiras. E ele, seja pela fraqueza da idade, ou mesmo porque agora está mais perto das coisas do outro mundo, as vê com mais atenção. Ele fica, portanto, cheio de apreensão e medo, e começa a se responsabilizar e a considerar se fez algum mal a alguém. E aquele homem que encontra em sua vida muitas iniquidades, e que continuamente começa a dormir como fazem as crianças, vive aterrorizado e com uma perspectiva desamparada. Mas para aquele que não está ciente de nenhum mal cometido, a doce esperança é a companheira constante e boa ama da velhice, como diz Pindaro.
Por isso, Sócrates, ele expressou com elegância que quem quer que leve uma vida de santidade e justiça, sua doce esperança, a ama da idade, acompanha, alegrando seu coração, pois ela influencia poderosamente a mente mutante dos mortais. Fecha aspas. Isto Platão escreveu no primeiro livro da República. Capítulo 27. O conhecimento de Platão do julgamento. E no 10º livro ele clara e manifestamente escreveu que havia aprendido dos profetas sobre o julgamento, não como se tivesse aprendido com eles, mas, por causa de seu medo dos gregos, como se tivesse ouvido de um homem que foi morto em batalha, e que, quando estava prestes a ser enterrado no 12º dia, e estava deitado na pilha funerária, voltou à vida, e descreveu o outro mundo. A seguir estão todas as suas palavras. Abre aspas. Pois ele disse que estava presente quando alguém foi perguntado por outra pessoa onde estava o grande Ardiaeus. Este Ardiaeus tinha sido príncipe em certa cidade da Panfilha e matou seu pai idoso e seu irmão mais velho, além disso fez muitas outras ações profanas, como foi relatado. Foi respondido que a pessoa a quem foi perguntada não vem nem viria para lá. Dentre outras visões terríveis. Quando estavam perto da boca da cova, e estavam para retornar ao ar superior, de repente viram tanto ele quanto outros igualmente, a maioria dos quais eram tiranos. Mas também havia alguns pecadores particulares que cometeram grandes crimes. E estes, quando pensavam que deveriam subir, a boca não permitia, mas berrava quando qualquer um daqueles que eram tão incuravelmente ímpios tentava subir, a menos que eles tivessem pago a pena completa. Então homens ferozes, de olhar feroz, ficaram por perto, ouvindo o barulho, pegaram alguns e os levaram embora, mas Ardiaeus e o resto, tendo as mãos e os pés amarrados, sendo golpeando nas cabeças, eles foram arrastados para a estrada fora, rasgando-os com espinhos, e mostrando àqueles que estavam presentes a causa de seu sofrimento, e que eles os estavam conduzindo para lançá-los no Tártaro. Consequentemente, ele disse que entre todos os seus vários medos, este era o maior, para que a boca não gritasse quando eles ascendessem, visto que se estivesse em silêncio cada um subiria com muito prazer, e que as punições e tormentos eram como esses, e que, por outro lado, as recompensas eram o contrário. Fecha aspas. Aqui Platão me parece ter aprendido dos profetas não apenas a doutrina do juízo, mas também da ressurreição, na qual os gregos se recusam a acreditar, pois sua afirmação de que a alma é julgada juntamente com o corpo nada prova mais claramente do que ele creu na doutrina da ressurreição. Como Ardiaeus e o resto poderiam ter sofrido tal punição no Hades, se eles deixaram na terra o corpo, com sua cabeça, mãos, pés e pele. Certamente eles nunca dirão que a alma tem cabeça e mãos, pés e pele. Mas Platão, tendo concordado com os testemunhos dos profetas no Egito, e tendo aceitado o que eles ensinam sobre a ressurreição do corpo, ensina que a alma é julgada em companhia do corpo. Capítulo 28. Obrigações de Homero para com os escritores sagrados. E não apenas Platão, mas também Homero, tendo recebido iluminação semelhante no Egito, disse que Titius foi punido da mesma maneira. Pois Ulisses fala assim ao sino quando ele está contando sua adivinhação pelas sombras dos mortos. Abre aspas. Latício, grande e comprido, preso em grilhões. 2 abutres vorazes, furiosos por sua comida, gritam sobre o demônio e tumultam em seu sangue incessante do fígado em seu peito. O fígado imortal cresce e dá o banquete imortal. Fecha aspas. Pois é evidente que não é a alma, mas o corpo que tem fígado. E da mesma maneira ele descreveu tanto Sísifo quanto Tântalo como castigos duradouros com o corpo. E que Homero esteve no Egito e introduziu em seu próprio poema muito do que ele aprendeu lá. Diodoro, o mais estimado dos historiadores, claramente nos ensina. Pois ele disse que, quando estava no Egito, soube que Helena, tendo recebido da esposa de Teon uma droga, que acalmava toda tristeza e melancolia, e causava esquecimento de todos os males, a trouxe para Esparta. E Homero disse que fazendo uso dessa droga Helena pôs fim à lamentação de Menelau, causada pela presença de Telêmaco. E ele também chamou Vênus de Dourada, pelo que havia visto no Egito. Pois ele tinha visto o templo que no Egito é chamado de o Templo da Vênus Dourada, e a planície que é chamada de a Planície da Vênus Dourada. E por que agora faço menção a isso? Para mostrar que o poeta transferiu para seu próprio poema muito do que está contido nos escritos divinos dos profetas. E primeiro ele transferiu o que Moisés havia relatado como o início da criação do mundo. Pois Moisés escreveu assim, abre aspas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Fecha aspas. Depois o sol, a lua e as estrelas.
por ter aprendido isso no Egito, e muito impressionado com o que Moisés havia escrito no Gênesis do mundo, ele fabulava que Vulcano havia feito no escudo de Aquiles uma espécie de representação da criação do mundo. Pois ele escreveu assim. Abre aspas. Lá ele descreveu a terra, o céu, o mar, o sol que não descansa, e a lua cheia de órbitas. Lá também, todas as estrelas que circundam, tal como acontece com uma fachada radiante, vincula os céus. Fecha aspas. E ele também conseguiu que o jardim de Alcino preservasse a semelhança do paraíso, e através dessa semelhança ele o representou como sempre florescendo e cheio de todos os frutos. Pois assim ele escreveu. Abre aspas. Árvores altas e prósperas confessaram o molde frutífero, a maçã avermelhada amadurece aqui em ouro. Aqui o figo azul com suculento suco, com vermelho mais profundo, a romã cheia brilha, o galo aqui se dobra sob a pera pesada, e azeitonas verdejantes florescem durante todo o ano. O espírito balsâmico do vendaval ocidental eterno respira em frutos, não ensinado a falhar, cada pera soltando uma pera seguinte, em maçãs, surgem figos em figos. A mesma estação amena dá as flores para soprar, os botões endurecem e os frutos crescem. Aqui aparecem vinhas ordenadas em níveis iguais, com todos os trabalhos unidos do ano. Alguns para descarregar os galhos férteis correm, alguns secam os cachos ennegrecidos ao sol, outros para trilhar a colheita líquida se juntam. As prensas gemendo espumam com inundações de vinho. Aqui estão as videiras em flores precoces descritas aqui uvas descoloridas no lado ensolarado, e lá no outono o mais rico roxo tingido. Fecha aspas. Essas palavras não apresentam uma imitação manifesta e clara do que o primeiro profeta Moisés disse sobre o paraíso. E se alguém quiser saber algo sobre a construção da torre pela qual os homens daquele dia imaginavam ter acesso ao céu, encontrará uma imitação alegórica suficientemente exata disso no que o poeta atribuiu a Otto e Efialtes. Para eles ele escreveu assim. Abre aspas. Orgulhosos de sua força, e mais do que tamanho mortal, os deuses desafiam e afetam os céus. Erguido no Olimpo cambaleante Ossa se levantou, em Ossa, Peleon acena com toda a sua madeira. Fecha aspas. E o mesmo vale para o inimigo da humanidade que foi expulso do céu, a quem as sagradas escrituras chamam o diabo, nome que ele obteve de sua primeira rivalidade contra o homem. E se alguém considerasse atentamente o assunto, descobriria que o poeta, embora certamente nunca mencione o nome de o diabo, ainda lhe dá o nome de sua ação mais perversa. Pois o poeta, chamando-o de Apé, diz que ele foi lançado do céu por seu Deus, como se tivesse uma lembrança distinta das expressões que o profeta Isaías proferiu a respeito dele. Ele escreveu assim em seu próprio poema. Abre aspas. E, agarrando por seus cabelos brilhantes a Deus Apé, em sua ira ele jurou que nunca mais aos céus estrelados, e às alturas olímpicas, ele permitiria uma universal de retornar. Então, girando ao redor, ele a derrubou para a terra. Ela, misturando-se com todas as obras dos homens, causou muitas dores a Júpiter. Capítulo 29. Origem da doutrina da forma de Platão. E Platão, também, quando diz que a forma é o terceiro princípio original ao lado de Deus e da matéria, não recebeu manifestamente esta sugestão de outra fonte senão de Moisés, tendo aprendido, de fato, das palavras de Moisés o nome de forma, mas não tendo ao mesmo tempo sido instruído pelos iniciados, que sem discernimento místico é impossível ter qualquer conhecimento distinto dos escritos de Moisés. Pois Moisés escreveu que Deus havia falado com ele a respeito do tabernáculo com as seguintes palavras. Abre aspas. E farás para mim conforme tudo o que eu te mostrar no monte, o modelo do tabernáculo. Fecha aspas. E novamente, um pouco depois. Abre aspas. Assim então farás conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Fecha aspas. Platão, então, lendo essas passagens, e não recebendo o que foi escrito com o discernimento adequado, pensou que a forma tinha algum tipo de existência separada antes do que os sentidos percebem, e muitas vezes ele a chama de padrão das coisas que são feitas, pois a escrita de Moisés falou assim do tabernáculo. Abre aspas. Conforme a forma que te foi mostrada no monte, assim o farás. Fecha aspas. Capítulo 30. O conhecimento do homem da origem do homem. Ele foi obviamente enganado da mesma maneira em relação à terra e ao céu e ao homem, pois ele supõe que existem ideias delas. Pois, como Moisés escreveu assim, abre aspas. No princípio Deus criou o céu e a terra. Fecha aspas. E depois acrescenta esta frase. Abre aspas. E a terra era invisível e sem forma. Fecha aspas.
Ele pensou que era a terra pré-existente que foi mencionada nas palavras. Abre aspas. A terra era. Fecha aspas. Porque Moisés disse. Abre aspas. E a terra era invisível e sem forma. Fecha aspas. E ele pensou que a terra, a respeito da qual ele diz. Abre aspas. Deus criou o céu e a terra. Fecha aspas. Era aquela terra que percebemos pelos sentidos, e que Deus fez de acordo com a forma pré-existente. E assim também, do céu que foi criado, ele pensou que o céu que foi criado, que ele também chamou de firmamento, era aquela criação que os sentidos percebem, e que o céu que o intelecto percebe é aquele outro do qual o profeta disse. Abre aspas. O céu dos céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Fecha aspas. E também em relação ao homem. Abre aspas. E Deus fez o homem, tirando o pó da terra. Fecha aspas. Que foi feito, e que aquele que foi formado da terra foi feito depois de acordo com a forma pré-existente. E aquele homem foi feito de terra. Homero, também, tendo descoberto da história antiga e divina, chama o corpo sem vida de Heitor de barro mudo. Pois na condenação de Aquiles, arrastando o cadáver de Heitor após a morte, ele diz em algum lugar. Abre aspas. Cego de raiva no barro mudo, ele lançou indignidade. Fecha aspas. E novamente, em outro lugar, ele apresenta Menelau, dirigindo-se assim àqueles que não aceitavam o desafio de Heitor de combate individual com Devir. Abre aspas. A terra e a água que todos vocês devem retornar. Fecha aspas. Resolvendo-os em sua raiva violenta para a formação original e primitiva da terra. Essas coisas Homero e Platão, tendo aprendido no Egito com as histórias antigas, escreveram com suas próprias palavras. Capítulo 31. Outra prova do conhecimento de Platão das Escrituras. Pois de que outra fonte, senão de sua leitura dos escritos dos profetas, Platão poderia ter derivado a informação que ele nos dá, que Júpiter dirige uma carruagem alada no céu? Pois ele sabia disso pelas seguintes expressões do profeta sobre os querubins. Abre aspas. E a glória do Senhor saiu da casa e pousou sobre os querubins. E os querubins levantam as suas asas, e as rodas ao lado deles. E a glória do Senhor Deus de Israel estava sobre eles. Fecha aspas. E tomando emprestada essa ideia, o magniloquente Platão grita em voz alta com grande segurança. Abre aspas. O grande Júpiter, de fato, dirigindo sua carruagem alada no céu. Fecha aspas. Pois de que outra fonte, senão de Moisés e os profetas, ele aprendeu isso e então escreveu? E de onde ele recebeu a sugestão de dizer que Deus existe em uma substância ígnea? Não era do terceiro livro da história dos reis, onde está escrito. Abre aspas. O Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um incêndio, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Fecha aspas. Mas essas coisas que os homens piedosos devem compreender em um sentido mais elevado, com uma visão profunda e meditativa. Mas Platão, não dando atenção às palavras com o discernimento adequado, disse que Deus existe em uma substância ígnea. Capítulo 32. A doutrina de Platão do dom celestial. E se alguém considerar atentamente o dom que desce de Deus sobre os homens santos, dom que os profetas sagrados chamam de Espírito Santo, descobrirá que isso foi anunciado sob outro nome por Platão no diálogo com Menon. Pois, temendo chamar o dom de Deus de Espírito Santo, prova que ele deve parecer, ao seguir o ensino dos profetas, ser um inimigo dos gregos. Ele reconhece, de fato, que vem de Deus, mas o faz não achando adequado chamá-lo de Espírito Santo, mas de virtude. Pois assim no diálogo com Menon, a respeito da reminiscência, depois de ter feito muitas perguntas sobre a virtude, se ela poderia ser ensinada, ou se não poderia ser ensinada, mas deveria ser adquirida pela prática, ou se não poderia ser alcançada nem pela prática, nem aprendendo, mas era um dom natural dos homens, ou se vem de alguma outra forma, ele faz esta declaração com estas mesmas palavras. Abre aspas. Mas se agora, através de todo este diálogo, conduzimos nossa investigação e discussão corretamente, a virtude não deve ser um dom natural, nem o que se pode receber ensinando, mas vem para aqueles a quem serve, vem pelo destino divino. Fecha aspas. Essas coisas, eu acho, Platão tendo aprendido dos profetas a respeito do Espírito Santo, ele manifestamente transferiu para o que ele chama de virtude.
Pois como os profetas sagrados dizem que um mesmo espírito é dividido em 7 espíritos, assim ele também, nomeando uma e a mesma virtude, diz que isso está dividido em 4 virtudes, desejando por todos os meios evitar a menção do Espírito Santo, mas declarando claramente em uma espécie de alegoria o que os profetas disseram do Espírito Santo. Para este efeito, ele falou no diálogo com Menon. Abre aspas. Deste raciocínio, Menon, parece que a virtude vem para aqueles a quem vem por um destino divino. Mas saberemos com clareza sobre isso, de que maneira a virtude chega aos homens, quando, como um primeiro passo, nos propusermos a investigar, como uma investigação independente, o que é a própria virtude. Fecha aspas. Você vê como ele chama apenas pelo nome da virtude, o dom que desce do alto, e ainda assim ele o considera digno de investigação, se é certo que este dom seja chamado de virtude ou outra coisa, temendo chamá-lo abertamente de Espírito Santo, para que ele pareceria estar seguindo o ensino dos profetas. Capítulo 33. A ideia de Platão do começo do tempo vem de Moisés. E de que fonte Platão tirou a informação de que o tempo foi criado junto com os céus? Pois ele escreveu assim, abre aspas, o tempo, consequentemente, foi criado junto com os céus, a fim de que, vindo a existir juntos, eles também pudessem ser juntos dissolvidos, se algum dia sua dissolução ocorresse. Fecha aspas. Ele não aprendeu isso da história divina de Moisés, pois ele sabia que a criação do tempo havia recebido sua constituição original de dias, meses e anos. Desde então, o primeiro dia que foi criado junto com os céus constituiu o início de todos os tempos, pois assim Moisés escreveu. Abre aspas. No princípio Deus criou os céus e a terra. Fecha aspas. E então imediatamente acrescenta que um dia foi feito, como se ele fosse designar todo o tempo por uma parte dele. Platão nomeia o dia como tempo, pois se ele mencionasse dia, deveria parecer expor-se à acusação dos atenienses de que estava adotando completamente as expressões de Moisés. E de que fonte ele derivou o que escreveu sobre a dissolução dos céus? Ele não havia aprendido isso também com os profetas sagrados e não achava que essa era a doutrina deles. Capítulo 34. Onde os homens atribuíram a forma humana a Deus. E se qualquer pessoa investigar o assunto das imagens e indagar em que base aqueles que primeiro criaram seus deuses conceberam que tinham formas de homens, descobrirá que isso também foi derivado da história divina. Por ver que a história de Moisés, falando na pessoa de Deus, diz, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fecha aspas. Essas pessoas, sob a impressão de que isso significava que os homens eram como Deus na forma, começaram assim a modelar seus deuses, supondo que eles fariam algo semelhante a partir de uma semelhança. Mas por que vós, homens da Grécia, sou agora induzido a recontar essas coisas? Para que saibais que não é possível aprender a verdadeira religião daqueles que foram incapazes, mesmo nos assuntos pelos quais conquistaram a admiração dos pagãos, de escrever qualquer coisa original. Capítulo 35. Apelo aos gregos. Chegou o tempo para vós, homens da Grécia, que tendo sido persuadidos pelas historias seculares de que Moisés e o resto dos profetas eram muito mais antigos do que qualquer um daqueles que foram considerados sábios entre vós, abandonem a antiga ilusão de seus antepassados, leiam as histórias divinas dos profetas, e verifiquem deles a verdadeira religião, pois eles não apresentam a vocês discursos engenhosos, nem falam de maneira ilusória e plausível, pois isso é propriedade daqueles que desejam roubar a verdade, mas pelo contrário, usam com simplicidade as palavras e expressões que se oferecem e declaram a vocês tudo o que o Espírito Santo, que desceu sobre eles, escolheu ensinar por meio deles aos que desejam aprender a religião verdadeira. Tendo então posto de lado toda falsa vergonha e o erro inveterado da humanidade, com todo o seu desfile bombástico e barulho vazio, embora por meio dela você imagine que possui todas as vantagens, você se entrega às coisas que os beneficiam. Nem cometerá nenhuma ofensa contra seus pais, se agora mostrar o desejo de se dirigir àquilo que é totalmente oposto ao seu erro, visto que é bastante provável que eles próprios agora estejam lamentando no Hades, e se arrependendo tarde demais, e se lhes fosse possível mostrar dali o que lhes aconteceu depois do fim desta vida, sabereis de quais terríveis males eles desejaram livrar-vos.
Mas agora, uma vez que não é possível nesta vida que vocês aprendem deles, ou daqueles que aqui professam ensinar aquela filosofia que é falsamente chamada, segue-se como a única coisa que resta para vocês fazerem, que, renunciando ao erro de seus pais, você lê as profecias dos escritores sagrados, não exigindo deles dicção irrepreensível, pois os assuntos de nossa religião estão nas obras, não nas palavras, e aprende deles o que lhe dará a vida eterna. Pois aqueles que desonram o nome da filosofia estão condenados de nada saberem, já que eles próprios são forçados, embora a contragosto, a confessar, uma vez que não apenas discordam uns dos outros, mas também expressam suas próprias opiniões às vezes de uma maneira, às vezes de outra. Capítulo 36. O verdadeiro conhecimento não mantido pelos filósofos. E se a descoberta da verdade for dada entre eles como definição da filosofia, como seriam aqueles que não possuem o verdadeiro conhecimento que é digno do nome de filosofia? Pois se Sócrates, o mais sábio dos vossos sábios, a quem até o vosso oráculo, como vos mesmos dizeis, dá testemunho, dizendo, abre aspas, de todos os homens Sócrates é o mais sábio. Fecha aspas. Se ele confessa que nada sabe, como é que aqueles que vieram depois dele professam conhecer até as coisas celestiais? Pois Sócrates disse que por isso era chamado de sábio, porque, enquanto outros homens fingiam saber o que eles ignoravam, ele mesmo não se esquivava de confessar que nada sabia. Pois ele disse, abre aspas, parece-me ser o mais sábio por este pequeno detalhe, que o que não sei, suponho que não sei. Fecha aspas. Que ninguém imagine que Sócrates reinava ironicamente na ignorância, porque muitas vezes o fazia em seus diálogos. Pois a última expressão de seu pedido de desculpas, que ele fez ao ser levado para a prisão, prova que com seriedade e verdade ele estava confessando sua ignorância. Abre aspas. Mas agora é hora de ir embora, eu de fato morrer, mas você viver. E qual de nós vai para o melhor estado? Está oculto para todos, menos para Deus. Fecha aspas. Sócrates, de fato, tendo pronunciado esta última frase no Areópago, partiu para a prisão, atribuindo somente a Deus o conhecimento daquelas coisas que estão ocultas de nós. Mas aqueles que vieram depois dele, embora sejam incapazes de compreender até mesmo as coisas terrenas, professam entender as coisas celestiais como se as tivessem visto. Aristóteles, pelo menos, como se tivesse visto as coisas celestiais com maior precisão do que Platão, declarou que Deus não existia, como disse Platão, na substância ígnea, pois esta era a doutrina de Platão, mas que existia no quinto elemento, o ar. E enquanto ele exigia que, sobre esses assuntos, ele fosse acreditado por causa da excelência de sua linguagem, ele partiu desta vida porque estava sobrecarregado com a infâmia e a desgraça de não poder descobrir nada. Que ninguém, portanto, de bom juízo prefira a elegante dicção desses homens à sua própria salvação, mas que, de acordo com aquela velha história, tampe os ouvidos com cera e fuja da doce ferida que essas sereias lhe infligiriam. Pois os homens acima mencionados, apresentando sua linguagem elegante como uma espécie de isca, seduziram muitos da religião correta, a imitação daquele que ousou ensinar o politeísmo aos primeiros homens. Peço que não se deixe persuadir por essas pessoas, mas leia as profecias dos escritores sagrados. E se alguma preguiça ou velha superstição hereditária o impede de ler as profecias dos homens santos, através das quais você pode ser instruído sobre o único Deus, que é o primeiro artigo da verdadeira religião, creia naquele que, embora primeiro tenha ensinado você politeísmo, mas depois preferiu cantar uma retratação útil e necessária, com isso quero dizer Orfeu, que citei anteriormente, e creia nos outros que escreveram as mesmas coisas a respeito de um Deus. Pois foi obra da divina providência em seu favor, que eles, embora de má vontade, dessem testemunho de que o que os profetas disseram sobre um Deus era verdade, para que a doutrina da pluralidade de deuses fosse rejeitada por todos, e permitindo conhecer a verdade. Capítulo 37. De Sibila. E você pode, em parte, aprender facilmente a religião certa com a antiga Sibila, que por algum tipo de inspiração potente lhe ensina, por meio de suas previsões oraculares, verdades que parecem ser muito semelhantes aos ensinamentos dos profetas. Ela, dizem, era de ascendência babilônica, sendo filha de Berosos, que escreveu a história caldeia, e quando ela foi para a região da Campânia, ela proferiu seus ditos oraculares em uma cidade chamada Cumas, a 6 milhas de Baiaí, onde as fontes termais da Campânia são encontradas. E estando naquela cidade, vimos também um certo lugar, no qual nos foi mostrada uma basílica muito grande talhada em uma pedra, um assunto vasto e digno de toda a admiração.
E aqueles que ouviram de seus pais como parte da tradição de seu país, nos contaram que era aqui que ela publicava seus oráculos. E no meio da basílica nos mostraram 3 recipientes cortados de uma só pedra, nos quais, quando cheios de água, diziam que ela se lavava e, voltando a vestir o manto, se retirava para a câmara mais íntima da basílica, que ainda é parte de uma pedra, e sentada no meio da câmara em um alto rostro e trono, proclama assim seus oráculos. E tanto por muitos outros escritores a Sibila foi mencionada como uma profetisa, quanto por Platão em seu Fedro. E Platão me parece ter contado os profetas divinamente inspirados quando leu suas profecias. Pois ele viu que o que ela havia predito havia sido realizado, e por isso ele expressa no diálogo comeno sua admiração pelos profetas nos seguintes termos. Abre aspas. Aqueles que agora chamamos de pessoas proféticas, devemos corretamente chamar de divinos. E, no entanto, não sabem nada do que estão dizendo. Fecha aspas. Clara e manifestamente referindo-se às profecias da Sibila. Pois, ao contrário dos poetas que, depois que seus poemas são escritos, têm o poder de corrigir e polir, especialmente no sentido de aumentar a precisão de seus versos, ela estava realmente cheia de profecia no momento da inspiração, mas assim que a inspiração cessou, cessou também a lembrança de tudo o que ela havia dito. E esta, de fato, foi a causa pela qual apenas alguns, e não todos, os versos da Sibila foram preservados. Pois nós mesmos, quando naquela cidade, foi-nos mostrado os lugares em que ela profetizava, e que havia um certo cofre de bronze no qual diziam que seus restos mortais estavam preservados. E, além de tudo o que nos contaram como ouviram de seus pais, disseram também que aqueles que então anotaram suas profecias, sendo analfabetos, e isso, disseram eles, era a causa da falta de métrica em alguns dos versos, a profetisa não tendo lembrança do que ela havia dito, depois que a possessão e inspiração cessaram, e os repórteres, por falta de educação, falharam para registrar os medidores com precisão. E por este motivo, é manifesto que Platão estava atento às profecias da Sibila quando disse isso sobre os profetas, pois ele disse, abre aspas, quando eles falam corretamente de muitos e importantes assuntos, e ainda não sabem nada do que estão dizendo. Fecha aspas. Capítulo 38. Recurso final. Mas como, ó homens da Grécia, os assuntos da verdadeira religião não estão nos números métricos da poesia, nem ainda naquela cultura que é altamente estimada entre vocês, de agora em diante prestem menos devoção à precisão dos metros e da linguagem, mas prestem atenção sem contendas às palavras da Sibila, reconheça quão grandes são os benefícios que ela lhe conferirá ao predizer, como ela faz de maneira clara e patente, o advento de nosso Salvador Jesus Cristo, que, sendo o Verbo de Deus, inseparável dele em poder, tendo assumido o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, restituiu-nos o conhecimento da religião de nossos antepassados, que os homens que viveram depois deles abandonaram pelo conselho sedutor do diabo invejoso, e se voltaram para a adoração daqueles que não eram deuses. E se você ainda hesita e é impedido de acreditar na formação do homem, acredite naqueles a quem você até agora julgou certo dar atenção, e saiba que seu próprio oráculo, quando solicitado por alguém para proferir o hino de louvor ao Deus Todo-Poderoso, no meio do hino falou assim, abre aspas, quem formou o primeiro dos homens, e o chamou de Adão. Fecha aspas. E este hino é preservado por muitos que conhecemos, para a convicção daqueles que não estão dispostos a acreditar na verdade que todos testemunham. Se, portanto, homens da Grécia, vocês não estimam a falsa fantasia sobre aqueles que não são deuses em uma taxa mais alta do que sua própria salvação, acreditem, como eu disse, na Sibila, que é mais antiga e foi honrada pelo tempo, cujos livros são preservados em todo o mundo, e que por algum tipo de inspiração potente ambos nos ensinam em suas declarações oraculares sobre aqueles que são chamados deuses, que não existem, e também profetizam clara e manifestamente a respeito do advento predito de nosso Salvador Jesus Cristo, e a respeito de todas as coisas que deveriam ser feitas por ele. Pois o conhecimento dessas coisas constituirá seu necessário treinamento preparatório para o estudo das profecias dos escritores sagrados. E se alguém supõe que aprendeu a doutrina sobre Deus, do mais antigo daqueles que você chama de filósofos, ouça Amon e Hermes. A Amon, que em seu discurso sobre Deus o chama totalmente oculto, e a Hermes, que diz clara e distintamente que é difícil compreender Deus, e que é impossível, mesmo para o homem que pode compreendê-lo, declará-lo aos outros.
de todos os pontos de vista. Portanto, deve-se ver que de nenhuma outra maneira senão apenas pelos profetas, que nos ensinam por inspiração divina, é possível aprender qualquer coisa sobre Deus e a verdadeira religião.